Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães, eu vos declaro. Mesmo que o outro não levantasse para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurais e encontrareis, bateis e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois mau, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo para o que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a nossa celebração, ela começa já na primeira leitura falando da fé, como é necessário termos esta fé em Cristo. Por isso Cristo está dizendo para nós que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, Ele primeiro vai nos dar o Espírito Santo. Por que Jesus está dizendo: eu vou te dar o Espírito Santo? Porque Ele vai nos dar discernimento para as coisas de Deus. Os frutos do Espírito Santo é que vai fazer com que nós, enriquecidos dele, tenhamos paciência para as coisas que vamos enfrentar no dia a dia. Então Ele vai nos dar diversas circunstâncias de riqueza de Deus, que são frutos do amor de Deus em nós, que se reveste de sinais de Deus, como a fé. Primeiro Ele vai colocar a fé. Para quê? Para que eu andando neste mundo, eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A fé mantém a retidão do meu coração olhando para aquele que me salvou, que é a base da nossa vida, que é a base da vida de qualquer cristão, que é o sustento, que é a certeza de entrar no céu. Outras coisas são só ajudas para a nossa vida. Eu devo caminhar olhando para Cristo. Todas as outras coisas, elas me ajudam a rezar, a estar mais perto de Cristo, mas ela tem que convergir em Cristo, todas essas coisas. Tem que estar direcionada a Cristo. O único que pode me salvar é Jesus. Não existe mais ninguém que vai salvar você. Não existe salvação fora de Cristo. Ninguém pode me salvar se não for Jesus. Então, eu tenho que convergir a minha fé em Cristo. É nele. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas, e aquilo que é essencial, que é Jesus, fica de lado. Não leu a palavra de Deus, não leu os evangelhos, não procura imitar Cristo, não procura viver como um filho de Deus neste mundo.
E até esquece e vive, às vezes, de outras coisas na igreja. Ah, eu tenho que vir à igreja para comungar? Não, eu não tenho que vir à igreja para comungar. Eu tenho que vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, colocar em prática. E se eu estou disposto a viver a palavra de Deus, eu vou entrar na comunhão. Ninguém pode chegar atrasado na missa e comungar. Por isso. Porque se ele não tem a palavra de Deus no coração, ele vai comungar o quê? Ele vai viver o quê em Cristo? Jesus está falando, quando eu bato na porta de Deus, a primeira coisa que Ele vai me dar é o Espírito Santo. Para que eu tenha fé, para que Ele vai me direcionar a minha vida na fé. Depois vem a segunda coisa, o amor. Depois vem a alegria, depois vem a paz, depois vem bondade, caridade, afabilidade, temperança. Aí vem as virtudes, justiça, vem todas as outras riquezas, mas é o Espírito Santo que vai me dar isso. Sem Ele, eu não vou viver estas graças. Por isso, a fé, ela vai me dar esta direção. Eu vou buscar em Deus as riquezas dEle, alimentando a minha vida nesta circunstância. E quando eu entro na minha vida em Cristo, eu vou tendo mansidão para resolver as coisas. Vou tendo humildade para os momentos certos, para aquilo que a igreja me oferece, para aquilo que Deus me oferece nos tempos oportunos. Então, é um tempo que às vezes é difícil, mas a gente tem que experimentar. Por isso, a nossa fé vai dizer desta riqueza, como mostra hoje, né, a palavra de Deus, que ao livro dos Gálatas, São Paulo está dizendo, o que foi derramado no seu coração? A fé ou a lei? Aí a pessoa entra na igreja, por causa de Jesus, por causa do amor, por causa dele nos salvar, e aí a pessoa começa a mudar, impor a lei, achando que a lei é mais do que a graça em Cristo Jesus. Não, tudo que você recebeu é graça de Deus em Cristo. Fique tranquila. Faça o que Deus está te pedindo para cada tempo. Cada tempo existe um momento oportuno para a gente viver. Agora, por exemplo, igual nós estamos aqui no santuário. Qual é a luta nossa para entrar aqui? Quantas coisas tivemos que fazer para que você pudesse estar aqui conosco, celebrando? Não foi fácil. Todo dia tivemos lutas, porque nós temos que ter licença para funcionar aqui. E ela depende da prefeitura. Então, precisa de estar lá na prefeitura, se submeter àquilo que a lei prescreve na saúde pública. Cada vez que você sai daqui, se você mudar de lugar, ninguém pode sentar no seu lugar. Então, quando a pessoa vem aqui, tem aquele grupo de pessoas que ficam lá orientando você, te coloca no lugar. Se você sair, for para outro lugar, a pessoa não pode sentar naquele lugar. Aí nós temos que esperar todos vocês sair, depois vir purificar cada lugar desse, para que o outro venha sentar. Olha o que Deus fez para nos dar, alimentar a nossa fé. Fez o santuário, fez os padres, fez música. Olha quantas coisas tem para nos ajudar a viver a nossa fé. A palavra de Deus que chega até nós, tudo para alimentar a nossa fé. Tudo para nos dar serenidade, para que a gente saiba viver os tempos de Deus, os tempos das tribulações, das dificuldades. E de cada momento Deus vai nos enriquecer com outro. Por isso a fé, está dizendo, indica ao mesmo tempo a aceitação das verdades. Eu tenho que aceitar as verdades do tempo. A confiança em Deus, cumpridor fiel das suas promessas. Então, aqueles que às vezes não podem confessar agora, a igreja está suprindo, Deus está suprindo. Deus sabe que você não pode. Então, fique tranquila, fique cegada. Se não posso fazer agora, Deus está suprindo. Deus é o dono dessa igreja. Jesus Cristo é o dono. Nós somos apenas operário. Não fiquem com raiva de nós, por certas coisas que você não pode fazer. A fé constitui o elemento fundamental de toda a vida espiritual. Sendo o primeiro contato do homem com a realidade divina, com a sua revelação.
E ela se transfigura, deve operar a caridade. Fé sem caridade não é fé. A fé deve operar a caridade. O que é a caridade? Jesus mostra no bom samaritano o que é a caridade. É ir ao extremo de cuidar do outro, de gastar tudo por outro. É o que nós fazemos, a gente abandona a nossa vida, tudo que nós gostaríamos de sonhar para ser servo de Deus, para aquilo que Deus nos pede, no tempo que Deus nos pede, como Ele quer, não como eu quero. Eu não estou aqui para me autosservir, estou aqui para servir Deus, a igreja, naquilo que a igreja me pede. Então nós somos servos. A fé sem obras é morta, ela precisa transfigurar em obra. Eu preciso deixar escrito aqui meu nome, que eu fiz obras para Deus. Eu preciso que as pessoas me reconheçam como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Era um dom de Deus dado a mim. Ela não é minha, é Deus que coloca, que me alimenta a minha fé. Por isso hoje Jesus está dizendo desta riqueza que eu preciso viver, né? E que ela necessita. Porque a fé precisa transfigurar nesta graça para mim. Precisa cada dia mais eu me alimentar nesta riqueza, né? E como é interessante quando você vive a fé. Um dia fui pregar numa cidade e eu vinha andando e há mais ou menos uns 28 quilômetros de estrada de terra, que eu fui lá celebrar uma missa e depois ia ter um grupo de oração. Eu vinha de carro, e aí lá ia uma senhora andando, mais ou menos faltando uns 8 a 10 quilômetros para chegar na cidade. Aí eu parei o carro, a senhora entrou, eu falei, "Você está indo para a cidade?" "Sim, eu estou indo para a cidade, porque hoje tem missa e tem grupo de oração." Eu falei, "Quantos quilômetros só anda para ir para o grupo de oração e para a missa?" Ela falou, 12. 12 para ir e 12 para voltar. São 2 horas para ir e 2 horas para voltar, a pé. Eu falei, só vai toda semana? Ela falou, enquanto eu tiver força, eu vou toda semana. Porque é ali que Deus me alimenta. Então, a graça, né, que a gente vê, que as pessoas saem, vai para os santuários, visitam, rezam, né? Chega aqui, já está aqui o Santíssimo. Você pode se alimentar de todas as riquezas do céu quando você já entra, né? Por isso que é importante, quando a gente vem no santuário, a gente aprender a entrar e já mergulhar a nossa vida em Deus. Eu saí da minha casa para mergulhar minha vida em Deus. Essa é a nossa fé. Então, por isso, a dimensão da nossa fé é essa graça que Deus vai colocando. Vai dar a dimensão da nossa vida em Deus, é a fé, a oração, a nossa vida de cristão, de ser Cristo para o outro. Porque quando você entra aqui, é o que Cristo vai fazer. Vai te alimentar com a palavra, vai te dar o perdão dos seus pecados, vai te reconciliar com você, com Deus e com Ele e com os irmãos. Você sai daqui agora alimentado pela palavra para ser outro cristão ali fora, para alimentar os outros com toda a graça que você recebeu. Então, a fé é isso, é essa graça. Quando eu chego em casa, as pessoas vão perguntar para mim o que eu estou fazendo, onde eu estava. Eu vou dizer, eu estava na casa de Deus, alimentando de todas as riquezas, para levar para a minha casa. Vou voltar para o meu trabalho, aqueles que vão voltar, aqueles que vão fazer outra coisa. Aonde você estava? Eu estava na casa de Deus, me alimentando das riquezas, para que eu pudesse ter a riqueza de Deus no meu coração e espalhar para vocês, né? Então, essa é a dimensão da nossa fé. Essa é a dimensão de ser cristão, a dimensão de viver a família de Cristo a cada dia. Por isso nós estamos vendo esta graça que Jesus está dizendo. Às vezes nós pedimos, nós damos tantas coisas boas para os outros. Imagina quando nós pedimos a Deus. Pedis e receberei, batei. Mas a primeira coisa que Deus vai colocar no meu coração é alimentar-me com aquilo que é a essência da minha vida, que vai dar sentido a ela. O Espírito Santo. Por quê? Porque até a segunda vinda de Jesus é o Espírito Santo
que age e faz tudo no meio de nós. Ele que nos cura, Ele que nos liberta, Ele que nos santifica, Ele que nos dá a graça da vida nova, Ele que nos faz ressuscitar em Cristo. É o Espírito Santo. Enquanto a vinda de Jesus está eminente para chegar, o Espírito Santo estará conosco até o momento de que nós fomos ou arrebatados ao céu, ou nós fomos ao encontro de Cristo, ou Cristo virá ao nosso encontro. Nesse tempo, cessa o tempo da misericórdia, cessa o tempo do Espírito Santo e se dá o tempo da redenção eterna. Então, a graça, por isso hoje o Senhor está batendo na nossa tecla, né, para que a gente saiba pedir a Deus aquilo que é essencial para que a gente viva o melhor da nossa vida de filhos amados de Deus. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Dá-me a graça de viver as riquezas do Espírito Santo. Porque eu preciso ser alimentado por Ele para que a minha fé, para que tudo aquilo que é as riquezas dos frutos do Espírito Santo esteja em mim. Para que assim alimentados, eu não perca a minha direção. Porque o Espírito Santo vai nos dar uma única direção, a do céu. Nós não vamos vaguear por aí. E vamos alimentar de tudo aquilo que é de Cristo para viver esta glória. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, pedindo esta riqueza para nós, pedindo que no dia de hoje a nossa fé seja esta fé que transfigura, que nos capacite, que nos dê a graça de uma direção, que caminhamos com segurança, que o Senhor nos alimenta hoje com as vicissitudes do Espírito Santo, de tudo aquilo que é os frutos do Espírito Santo, para que assim, enriquecido, alimentado, o Senhor lava e nos purifica de tudo aquilo que nos tira da direção, que nos coloca muitas vezes embaixo de dificuldades, sofrimentos, dores, e a gente não perde a direção daquilo que é de Deus, daquilo que é essencial, daquilo que é preciso viver. Obrigado, Senhor, por toda a graça, obrigado por esse momento, obrigado por reacender em nós esta chama de amor, que assim a gente saiba viver a cada dia como filhos amados de Deus.